Alguns pensadores deixaram marcas muito profundas na história da humanidade e mudaram pensamentos, conceitos, ideias que o ser humano tem a respeito de si mesmo, da vida, do sentido, da moral de Deus e de tantas outras coisas. E o pensador alemão Immanuel Kant se encontra nessa categoria. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre alguns aspectos da moral de Immanuel Kant numa obra específica dele chamada Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Bem, Kant nasceu em 1724, faleceu em 1804, portanto viveu no período que nós chamamos de iluminismo, pensamento que traz esclarecimento, época que os filósofos chamaram de século das luzes, era das luzes. Isso tem um pouco de propaganda também deles, que quiseram caracterizar o período medieval como Idade das Trevas, né? Essa é uma ideia problemática hoje em dia, mas pelo menos nós nos situamos na história. Primeira coisa que nós temos que entender é que Kant nessa obra falou que a moral ela tem que ser totalmente a priori. O que é a priori? A priori é antes da experiência, a posteriori é depois da experiência. Então a moral de Kant não se fundamenta na experiência humana, ela vem antes e ela se fundamenta totalmente na razão. Eu cito aqui uma passagem de Kant nessa obra. Kant fala da necessidade de elaborar uma pura, olha só, vamos destacar aqui a palavra pura, uma pura filosofia moral, completamente depurada de tudo que é empírico e pertença à antropologia. Um dos comentadores de Kant diz que puro, na sua filosofia, é aquilo que é oposto ao empírico. O empírico é aquilo que é baseado na experiência, nos sentidos. Eu cito aqui outra passagem. Kant diz que a filosofia moral não recebe um mínimo que seja do conhecimento do homem, mas fornece-lhes leis a priori. Kant diz que a moralidade não pode se basear na felicidade, na perfeição, nem no temor a Deus. Ela não pode ter nenhuma relação com aquilo que se relaciona com a experiência. Ela vem antes, ela está fundamentada no pensamento, na razão. Isso contrapõe, por exemplo, aquilo que David Hume disse, que a moral tem uma relação muito forte com a utilidade pública, com a utilidade social. Kant rejeita isso. Mas como viria a ser composta essa moral de Kant? Nós já sabemos que ela é fundamentada na razão, mas o que a compõe? Eu separei aqui alguns fundamentos. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um artigo que eu escrevi, foi publicado no ano de 2012. Tem exatamente esse título, Alguns Aspectos da Moral de Kant na Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Depois você leia, tem bastante citações de Kant de alguns comentadores. Primeira coisa, na moral de Kant, o homem é o seu próprio legislador. Então, o homem, para Kant, não deve receber uma lei externa a qual ele deve obedecer moralmente, nem mesmo leis divinas. Olha que coisa interessante. O homem faz a sua própria lei moral. Kant diz assim: o ser racional não obedece outra lei, senão a que ele mesmo dá. O homem dá a lei a si mesmo. Então, isso descarta todo tipo de norma externa que venha se basear no que quer que seja além da razão. Existe uma máxima de Kant que também é um dos fundamentos mais importantes da sua moral, que é: o homem tem que agir como se a sua máxima fosse se tornar uma lei universal. O que significa isso? Isso significa que antes de agir, o indivíduo tem que pensar: se essa minha ação se tornar uma lei universal, o que acontece? Eu vou mentir. Mas é uma mentira por uma boa causa. Kant diz: pense se todos fossem mentir,
por uma boa causa, uma suposta boa causa. O que aconteceria? Eu vou fazer isso daqui, mas não vai fazer mal a ninguém, só vai me trazer uma vantagem ilícita, mas ninguém vai ser prejudicado. Kant diz: haja pensando que a tua máxima vai se tornar uma lei universal. Todos vão fazer o que você está fazendo. Como que fica? Aí, né, a gente tem um certo freio. Kant diz que o homem deve agir por dever e não conforme o dever. O que é agir por dever? Agir por dever é agir com base na razão, sem nenhum interesse além dela. E agir conforme o dever é agir para atingir um objetivo. Então, a ação moral nunca deve ser um meio para se atingir outra coisa. Se ela for um meio, ela é uma ação conforme o dever e ela deixa de ser uma ação moral. A ação por dever é baseada na razão e ela, sim, é uma ação moral. Kant diz que dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. Que lei? Essa lei universal racional que o homem dá a si mesmo. Que não é baseada na teologia, na antropologia e nenhuma ciência humana, porque ela não passa, ela não é fundamentada na experiência, ela é fundamentada na razão do pensamento. Kant diz que os homens conservam a vida conforme o dever e não por dever. O que ele quer dizer com isso? Nós temos um instinto de sobrevivência, um prazer na vida, nós não temos desejo de morrer e tal. Kant diz que o homem só conserva a sua vida por causa disso. Por exemplo, uma pessoa perde a vontade de viver, perde a esperança, perde tudo. Ela não tem mais nenhum sentimento para viver. Se ela, depois disso tudo, conservar a sua vida, ela está agindo moralmente. Por quê? Porque ela não está baseada no instinto, ela não está baseada na felicidade, na vontade. Ela está baseada única e exclusivamente no dever. Aí Kant fala, essa pessoa, depois de não ter nenhuma razão para viver, se conserva a sua vida, está agindo moralmente. Mas ele tem medo de morrer. Então, se a pessoa conserva a sua vida pelo medo de morrer, para Kant, ela não está agindo moralmente. A ação moral não passa pelo temor, não passa pelo instinto, não passa por essa vontade de viver. Ela se baseia única e exclusivamente no dever. Kant diz, aqui eu cito Kant, só a lei, essa lei universal moral, que é baseada na máxima da regra universal, que é baseada no dever, só a lei traz consigo o conceito de uma necessidade incondicionada. Então, agir moralmente é agir sem base em condições externas, sem base em sentimentos ou até em condições internas. Ela não se limita a nenhuma condição. Ela é sempre a mesma. E Kant diz o seguinte: aquilo que deve ser moralmente bom não basta que seja conforme a moral, mas tem que também cumprir-se por amor dessa mesma lei. Então, além de tudo que Kant disse, a lei tem que ser baseada na razão. Ela não pode se fundamentar na experiência moral, não pode se basear na experiência. Ela precisa, né, sempre considerar a outra pessoa, que é o próximo tópico aqui que eu vou falar, como um fim em si mesmo, não como meio. Você passa por todos esses critérios, mas ainda tem mais um, que é o amor pela lei universal, pela lei moral. Kant fala de um reino dos fins. Olha que coisa curiosa. Em vez de falar de um reino de Deus, como nós falamos, né, na vida cristã, ele fala de um reino dos fins, onde as ações não são meios para atingir outras coisas, são fins em si mesmo. Depois de tudo isso, é necessário que a ação também seja fundamentada em um amor pela lei. Se não for, não é uma ação moral. E como eu disse, para fechar aqui, um outro fundamento da moral de Kant é que devemos tratar o próximo, o outro,
como um fim em si mesmo e nunca como um meio. Então, se eu faço um bem para alguém para me sentir bem, eu estou tratando o outro como um meio. Se eu faço o bem para alguém para ir para o céu, para Kant, eu estou tratando o outro como meio. Os exemplos sou eu que estou dando, mas eles se enquadram aqui no que Kant diz. Se eu faço o bem para alguém para retribuir um bem, eu estou tratando o outro como um meio. Se eu faço o bem para alguém para ser bem visto, eu estou tratando aquela pessoa como um meio. Para Kant, isso não é uma ação moral. Então, se você está fazendo aí uma comparação com as nossas ações, praticamente tudo, se não tudo, que nós fazemos de ação moral, segundo o critério de Kant, não é ação moral. Ação moral para Kant tem que ser baseada única e exclusivamente na razão. Se o assunto te interessou, convido você a ler o artigo que está aqui na descrição e principalmente ler a Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Um abraço.